Em discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula fala sobre desigualdade, clima e paz mundial. Em meio às expectativas pela definição da taxa Selic, prévia do PIB aponta crescimento de 0,44% em julho. E você vai ver também. Falta de peças faz os motoristas aguardarem meses para tirar o carro da oficina. Depois da Justiça liberar 2 convocados, CPMI entra com recurso no STF e pede que seja obrigatório o comparecimento de Osmar Crivellati. Novo estudo aponta que 1 em cada 3 pessoas no mundo sofre de pressão alta. E números no Brasil preocupam ainda mais. Elon Musk sugere mensalidade para usuários da rede social X. O objetivo é combater robôs de geração de conteúdo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Mais um dia de muitas notícias e muito calor. Pois é, Kleber, mais um dia de muitas notícias, muito calor. Então, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Olha só, a gente começa falando de economia. O mercado financeiro espera um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros da economia nesta semana, mas não descarta a queda de 0,75 nas próximas reuniões. O Copom do Banco Central começa hoje a discutir a Selic do mês. Na reunião desta semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é consenso no mercado financeiro um novo corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. Hoje, os juros estão em 13,25%. A expectativa é unânime de 69 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast. Os resultados positivos recentes da inflação recolocaram no radar de parte dos analistas uma possível aceleração do ritmo de redução dos juros para 0,75 ponto percentual nas reuniões seguintes antes do fim do ano. Além das reuniões desta semana, o Copom também terá encontros nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e nos dias 12 e 13 de dezembro. Em agosto, o IPCA, o índice oficial de inflação do país, registrou um avanço de 0,23%, abaixo das estimativas do mercado, de 0,28%. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses subiu pelo segundo mês seguido, passando de 3,99% em julho para 4,61% em agosto de 2023. Mas ainda no intervalo da meta de inflação para este ano, que tem teto de até 4,75%. Das instituições consultadas, a maioria espera cortes sequenciais de 0,5 ponto nos juros até o fim de 2023, enquanto uma pequena parcela prevê aceleração do ritmo de baixa, com pelo menos uma redução de 0,75 ponto neste ano. E em meio a essa expectativa pela definição da taxa Selic, a prévia do PIB saiu hoje e apontou crescimento menor em julho. Segundo o Banco Central, essa foi a segunda alta seguida. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto do país, apontou crescimento de 0,44% da atividade econômica em julho, na comparação com junho. A alta é inferior à apurada no mês de junho, quando a atividade econômica nacional reverteu a desaceleração verificada no mês anterior. O resultado foi determinante para a variação positiva de 0,43% do índice no segundo trimestre. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC teve alta de 0,66%, com a segunda alta mensal seguida. O IBC-BR subiu 3,21% neste ano e 3,12% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, o mercado financeiro estima uma alta de 2,89% para o PIB, com estabilidade em relação ao resultado do ano passado. Já para 2024, a expectativa é de um crescimento menor, de 1,50%. E olha só, a guerra na Ucrânia agravou um problema que começou na pandemia, a falta de peças para carros no mercado brasileiro. Alguns motoristas, inclusive, estão esperando meses para tirar o veículo da oficina, um problema que afeta mecânicos e também as seguradoras.
De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, essa falta de peças ainda é reflexo da escassez de matérias-primas, o que prejudicou a produção de componentes como borracha e plástico durante a pandemia, e que foi agravada com a guerra na Ucrânia, em especial o setor de componentes eletrônicos. Por conta da escassez de peças, a Anfávia diz que só nos últimos 2 anos, mais de 500 mil carros deixaram de ser produzidos no Brasil. Segundo o Sindicato da Indústria de Reparação e Acessórios, as peças têm virado raridade, já que muitas são produzidas exclusivamente pelas fabricantes e as montadoras fecharam os turnos, prejudicando vários setores. A falta de peças atinge hoje entre 10% e 15% dos carros que vão parar nas oficinas mecânicas. A preocupação se dá em cadeia e é necessário olhar para a outra ponta, para o preço do seguro, que acaba encarecendo, já que incorpora no cálculo o valor da demora da entrega com prazo de carro reserva. Para especialistas do setor, uma solução imediata aponta para que as montadoras retomem os volumes de produção para então poderem suprir o mercado. A CPMI do 8 de janeiro se reúne hoje para discutir as decisões do Supremo Tribunal Federal que impedem certos depoimentos. O motivo é a segunda decisão seguida autorizando a ausência de depoente convocado. A comissão também entrou com recurso no STF pedindo que seja obrigatório o comparecimento de Osmar Crivellati. A reunião da cúpula da CPMI de 8 de janeiro vai debater a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que dispensou o ex-assessor do Palácio do Planalto, Osmar Crivellati, a prestar depoimento à comissão. Antes, houve uma decisão do ministro Nunes Marques no mesmo sentido. Segundo integrantes do Supremo, o entendimento de Mendonça é menos usual e diverge da jurisprudência mais forte da Corte. O histórico do tribunal aponta para mais decisões que autorizem o silêncio sem autorizar a ausência dos depoentes. É nesse ponto que mora o embate entre a CPI e o STF. Integrantes do Congresso dizem que essas decisões podem inviabilizar a CPI, porque não dá tempo de organizar a ida de outro depoente. A relatora da CPMI, Elisiane Gama, disse nas redes sociais que liminares concedidas por ministros do STF, desobrigando a ida de depoentes à CPMI, ferem a Constituição Federal, por retirar poderes de investigação de autoridades judicial. Ao dispensar a ida de Crivellati à CPMI, Mendonça ressaltou que o STF decidiu que o investigado tem o direito a não se incriminar. Na última semana, o ministro do STF, Nunes Marques, também autorizou que a ex-subsecretária de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, faltasse a um depoimento na comissão. A decisão foi criticada pelos parlamentares que integram a CPMI. E veja a seguir, novo estudo aponta que 1 a cada 3 pessoas no mundo sofre de pressão alta. E ainda, Elon Musk sugere mensalidade para usuários da rede social X para combater os robôs de geração de conteúdo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h13 pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias desta terça-feira para você. E olha só, o presidente Lula abriu agora há pouco a Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, ele falou sobre desigualdade, o clima e a paz mundial. E ainda cobrou dos países membros uma postura de indignação em relação ao desequilíbrio econômico e social do mundo. Depois de 14 anos, o presidente Lula retorna ao palco da ONU para destacar principalmente a questão da desigualdade social. Lula lembrou que 735 milhões de pessoas em todo o mundo ainda são vítimas da fome. O presidente também falou das questões da crise climática, que tem provocado mudanças no tempo, e fenômenos naturais que causam estragos e mortes, sobretudo para os mais pobres. Lula afirmou que é preciso mais vontade política daqueles que governam o mundo para vencer a pobreza. Ele cobrou mais ações dos membros da ONU com indignação em relação às desigualdades.
Senhoras e senhores, a desigualdade precisa inspirar indignação. Indignação com a fome, a pobreza, a guerra, o desrespeito ao ser humano. Somente movidos pela força da indignação, poderemos agir com vontade e determinação para vencer a desigualdade e transformar efetivamente o mundo ao nosso redor. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Lula ainda destacou a importância da busca pela paz mundial, como um dever de todos. Ele lembrou a incapacidade dos países de alcançar o fim dos conflitos. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Bom, como a gente viu, o presidente fez hoje o seu 8º discurso na Assembleia Geral da ONU. Ele voltou a participar do evento depois de 14 anos e, por tradição, o Brasil sempre é o primeiro a falar no encontro. O país é um dos membros fundadores da ONU, não é, Kleber? Isso aí, Dani. Mas por trás de todo esse protocolo que a Dani acabou de descrever muito bem, o governo brasileiro pretende aproveitar a oportunidade para conquistar algumas posições no cenário geopolítico internacional. Um dos principais objetivos é fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Para falar mais sobre esse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Bom, para falar sobre a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU de número 78, a gente recebe agora o professor João Estevam, que é mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, João, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Correto, professor. Primeiro, eu peço que você faça uma análise desse discurso aí. A gente acabou de ver um resumo do Lula, do presidente Lula, na abertura da Assembleia Geral. Quais os recados que ele passou diretamente e nas entrelinhas? Bom, o que você vê é que o discurso do governo Lula está muito alinhado com outras posições que foram tomadas em instituições e fóruns de encontro multilateral durante todo esse ano e que tem sido basicamente, por um lado, puxar o tema para a desigualdade socioeconômica a nível mundial e também para as questões climáticas, que têm sido pontos bem importantes na agenda externa do Brasil desde o início do governo Lula. Agora, a tentativa de se tratar também outros temas como a própria reforma da ONU e também a necessidade de se poder democratizar o acesso à instituição também tem sido um outro ponto que tem sido revitalizado no governo Lula e que a gente já podia ver, inclusive, desde os anos 2000. Então, creio que esses são os pontos principais para a gente se analisar e que já têm sido importantes desde o início do ano. E amanhã existe uma expectativa grande com relação à conversa do presidente Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Eu queria que você pontuasse para a gente, professor, o que está em jogo nessa conversa? Qual é a grande expectativa em torno dela? Bom, se espera que novamente haja um objetivo por parte do governante ucraniano de buscar ter apoio do governo brasileiro e particularmente do presidente Lula, a causa da Ucrânia na atual guerra e fazer dessa forma uma pressão para que o Brasil possa aderir à posição que tem sido tomada por boa parte também da comunidade internacional em apoiar a Ucrânia e condenar as ações da Rússia. Entretanto, a gente pode esperar por parte do presidente Lula, muito provavelmente uma repetição de uma posição que o Brasil já tem adotado, que particularmente o presidente Lula já tem adotado nos últimos meses, que é a tentativa de estabelecer uma certa neutralidade, tanto para poder estabelecer um diálogo
com a Rússia e também, dessa forma, colocar o Brasil como uma espécie de interlocutor entre as duas partes. Por um lado, entre o Ocidente e, de outra parte, a Rússia e os seus aliados, particularmente a China. E outro encontro importante na agenda do Lula é com o presidente norte-americano Joe Biden. Qual a importância para cada um dos lados dessa conversa? No caso do presidente Lula, especificamente, é importante lembrar que os Estados Unidos possuem uma relação histórica muito importante com o Brasil e, dessa forma, é um encontro de alto nível. Agora, eu acredito que na questão da atual fase da guerra em que a gente se encontra, assim também como outros temas que têm sido colocados, inclusive no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, provavelmente são temas que serão colocados. A guerra da Ucrânia, provavelmente a gente deve esperar uma posição também parecida com a do presidente Zelensky, por parte do presidente Biden, de tentar pressionar o Brasil para adotar uma posição mais próxima ao Ocidente, mais próxima também aos demais países da comunidade internacional. Mas, além disso, também provavelmente temas que são afins na agenda externa entre o governo Lula e o governo Biden, como a questão de migração, como a questão também da própria crise climática que tem sido evidenciada não somente em outros países em desenvolvimento, mas também aqui no Brasil, e além, é claro, de temas ligados à distribuição e desigualdade de renda a nível global. Esses parecem ter sido os temas principais da agenda externa do governo Lula até o momento. Tá certo, então, e você acaba de ouvir uma análise do professor João Estevam, que é mestre em Relações Internacionais. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Cléber. Obrigado, Dani. Boa tarde. Até mais. Grande abraço. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico elevou a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto global neste ano. A previsão é de um aumento até 3%. O número mais recente está em seu relatório interino de perspectiva econômica trimestral, divulgado nesta terça-feira, intitulado Confrontando Inflação e Baixo Crescimento. O crescimento mundial será maior em 2023, graças aos Estados Unidos, cuja economia pode registrar avanço de 2,2%, e aos países emergentes. O PIB do Brasil vai crescer 3,2%. A Índia deve registrar avanço de 6,3%. A Rússia, 0,8% e África do Sul, 0,6%. Entre os países do Grupo BRICS, apenas a China teve perspectiva de crescimento revisada para baixo, a 5,1% do PIB. Na zona do euro, o crescimento em 2023 será de 0,6%, afetada pela Alemanha, que pode entrar em recessão. A Espanha vai registrar o crescimento mais expressivo entre os principais países da eurozona, com um avanço de 2,3% do PIB. Em 2024, o crescimento mundial será de 2,7%, ainda sob efeito da inflação e das taxas de juros elevadas. Há mais de 18 meses, os bancos centrais de todo o mundo aplicam aumentos consideráveis das taxas de juros para conter a inflação, reavivada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E agora um alerta. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que em todo o mundo, 1 a cada 3 pessoas sofrem de hipertensão. E a questão é ainda mais alarmante no Brasil. Quase metade da população enfrenta essa doença. Nos últimos anos, houve pouca mudança na taxa geral de hipertensão no mundo. A taxa diminuiu um pouco nos países ricos, mas aumentou em muitos países de baixa ou média renda. As estatísticas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde são ainda mais preocupantes no Brasil. Mais de 50 milhões de brasileiros com idade acima de 30 anos convivem com a hipertensão, também chamada pressão alta. A hipertensão é uma doença silenciosa, que, se não for adequadamente diagnosticada por médicos cardiologistas e bem tratada, pode levar a vários outros problemas de saúde a longo prazo, entre os quais um acidente vascular cerebral, infarto e até morte. De acordo com o estudo da OMS, no Brasil, apenas 33% dos 50 milhões de hipertensos
controlam a pressão arterial. A pressão é criada pela força do sangue contra as paredes das artérias ou vasos sanguíneos. Quando essa pressão chega ou ultrapassa 14/9, ela pode causar danos em muitas partes do corpo, especialmente no cérebro, coração e rins. De acordo com o relatório da OMS, se o Brasil melhorar o tratamento da hipertensão, o país pode evitar cerca de 365 mil mortes até 2040. Olha só, agora uma pausa para uma pergunta. Você já imaginou ter que pagar para entrar no Instagram, no Facebook ou então no X, que é o antigo Twitter? Bom, parece loucura para você que está ouvindo, né? Mas essa ideia já existe sim. E a Dani vai contar pra gente agora, não é mesmo, Dani? Pois é, acabou-se o que era doce, né, Kleber? Será? Essa proposta de cobrar uma assinatura mensal foi defendida pelo dono da X, o Elon Musk. E a alegação dele é combater os bots, os robôs que espalham conteúdos. Uma notícia que pode aí preocupar muita gente. Vamos ver. Digo que a única coisa e mais importante razão pela qual estamos mudando para um pequeno pagamento mensal pelo uso do sistema X é que é a única maneira que consigo pensar para combater vastos exércitos de bots. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com Musk na segunda-feira em um fórum promovido pelo X e levantou o problema do antissemitismo na internet e como a rede social pode prevenir que bots sejam usados para ampliar esses discursos. Musk explicou que administrar um bot custa uma fração de centavo, então se alguém tiver que pagar alguns dólares para ter um perfil, o custo efetivo de usar um bot de conteúdo se torna muito alto. O magnata implementou várias mudanças desde a compra da plataforma, antes conhecida como Twitter, por 44 bilhões de dólares em outubro de 2022. Em julho, ele reconheceu que a empresa perdeu quase metade de suas receitas publicitárias. Boa ideia, surpreendeu muita gente. Aliás, tem gente que gosta tanto de rede social que vai pagar uma fortuna, hein, Dani? Olha, eu confesso que se não for uma fortuna, eu até pagaria. O Elon Musk agradece a Dani. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você e de graça. Boa!